Olá, sejam bem-vindos ao programa Diversidade e Inclusão. Você está aqui na TV Bom HD, canal 6 da NET Claro Montenegro. Também transmitindo aí pelas Smart TV Samsung e LG. Lembrando a você que nas Smart TV Samsung e LG você precisa baixar o aplicativo lá na loja, instalar para nos acompanhar toda a programação da TV Bom HD. Também pelas redes sociais, a página da TV Bom HD no Facebook, Instagram, o canal da TV Bom HD no YouTube. Você acompanha toda a programação. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a eleição do Conselho Tutelar de Montenegro. Eu estou aqui com a comissão, com o pessoal que fazem parte da comissão que está organizando a eleição do Conselho Tutelar. A gente vai conversar com o pessoal e vai trazer as informações. Mas antes disso, eu vou dar um recadinho aqui dos nossos apoiadores do programa Diversidade e Inclusão, o Supermercado Zimec, aqui no centro de Montenegro, na Rua Capitão Cruz, também com estacionamento pela Rua Capitão Porfírio, o Supermercado Zimec, sempre com grandes promoções todos os dias, o Sicredi Ouro Branco, Sicredi com agentes aqui no centro da cidade de Montenegro, na Rua João Pessoa e no bairro Timbaúva, na Avenida Júlio Renner. A Vícios Modas, também aqui no centro da cidade de Montenegro, Rua Capitão Cruz, moda feminina, é com a Vícios Modas. A Sol RS Energia Solar, tudo sobre instalação e manutenção de placas de geração de energia solar. A Sol atende pelo celular ou pelo WhatsApp, 996711736. Fale com o pessoal da Sol lá e organize o seu projeto de placas de energia solar e pague menos a sua conta de luz. Bom, vamos aqui o que interessa, o pessoal aqui da comissão que está organizando a eleição do Conselho Tutelar de Montenegro vai conversar com a gente, vai trazer as informações. Eu vou começar aqui com o Ricardo, presidente. Ricardo, seja bem-vindo. Exato, estamos na apresentação, então sou o Ricardo, professor Ricardo. Estou presidindo o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O Ricardo é o presidente do Conselho, E entre outras atribuições do Conselho, uma delas é dar suporte para a eleição dos conselheiros tutelares. Muito bem. E para isso, então, o Conselho ele instituiu então uma comissão eleitoral, que então aí tem uns membros aí da comissão eleitoral junto com a gente. Muito bem, Ricardo. Marcos Cruz, Marcos Cruz, Isso, Marcos Cruz dos Reis, professor também. Obrigado pela abertura desse espaço que visa conscientizar a população de Montenegro por um pleito eleitoral muito importante em relação às crianças, jovens e adolescentes do município. Verdade, Marcos. Seja bem-vindo. Nossa colega... Eu sou Lúcia, eu trabalho na SBE e estou agora na comissão eleitoral. SBE, Sociedade Beneficente Espiritualista, vulgo Lar do Menor. Exatamente. Lúcia, a Lúcia e o Marcos fazem parte da comissão eleitoral que está organizando a eleição do Conselho. Eu vou começar com vocês para falar um pouquinho sobre como que está acontecendo esse processo. Inicialmente, falando aí como que a pessoa que queira participar do processo eleitoral faz, onde ela se dirige, e como que são os procedimentos para ela poder participar, se colocar à disposição para concorrer ao Conselho Tutelar. O Marcos apontou para mim. É fácil. Não, eu acho que depois ele desmiuça mais, mas para as pessoas entenderem, o processo ele acontece no Brasil inteiro e o dia da eleição é o dia 1º de outubro, no Brasil todo. Mas cada município tem as suas particularidades. E o processo de Montenegro, ele é um processo muito completo. Nós somos, acho que, um dos primeiros municípios do estado a ter a eleição para Conselho Tutelar, somos pioneiros nisto, Então a nossa legislação ela prevê várias etapas. Então a primeira etapa é o que a gente está agora com muita urgência, tem que avisar as pessoas que querem ser candidatas ou candidatos a Conselho Tutelar. Então existe um edital, que está acessível aí no site da Prefeitura,
né, e também com pessoas aí do Conselho da Criança podem ter acesso. Então esse edital prevê um período de inscrição para quem quer ser candidato a conselheiro tutelar, né? E aí então isso o Marcos pode depois explicar um pouquinho melhor, mas o prazo já iniciou, né? O prazo já iniciou, né, Ricardo? O processo, a eleição para o Conselho Tutelar, ela sempre acontece entre a eleição presidencial, né, eleição e a eleição municipal, né? É sempre nesse ano, entre as duas eleições, né? É o ano seguinte à eleição presidencial. O ano seguinte, É o né? ano seguinte, 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos, esse processo. E sempre é assim em todo o Brasil, né? O Brasil é unificado. O que tu acrescenta mais em relação às datas, Marcos? Nós começamos, o edital foi lançado em 31 de março, no site da Prefeitura e no jornal, e a candidatura, o prazo de inscrições para os candidatos começou em 17 de abril e vai até 17 de maio. Esse é o prazo que das pessoas interessadas em oferecer, Se colocar à disposição ao município, para se inscrever lá no Esmarrad, ali na Apolinário de Moraes, número 1705, das 13h30 às 17 horas. Então, tem membros da comissão, que são funcionários da Prefeitura, que é a Angélica e o Mauro, que estão recebendo essas inscrições diretamente. Chegando lá na Esmarrad, é só perguntar lá como que faz a inscrição para... É só procurar membros da comissão eleitoral, que é o Mauro, que é o psicólogo, e a Angélica, que é assistente social, que trabalham na alta complexidade do município, no acolhimento das famílias. Então é bem simples, é um processo simples, tem algumas obrigatoriedades para se eleger, para se candidatar, melhor dizendo. Eu ia perguntar agora, não sei se você quer responder, ou a Lúcia, sobre os critérios, né, para a pessoa... A gente tem uma série de critérios, né? O primeiro, reconhecida idoneidade moral, idade superior a 21 anos, residência no município, residir no município, escolaridade mínima nível médio, ser eleitor, ter reconhecido engajamento social na defesa dos direitos humanos, comprovando em atestado expedido por entidade idônea, devidamente regulamentada. Quer dizer, ter como provar que trabalhou com jovens, com crianças e adolescentes. Tá? Participar do curso de qualificação de conselheiros promovido pelo CONCRAD, ser aprovado na prova. Isso são algumas das etapas que você já está colocando, né, Lúcia? Não sei se o Ricardo quer falar, ou o Marcos fala sobre a questão das etapas que o candidato vai precisar. Eu acho que é importante, assim, neste momento, se inscrever. Né? Eu tinha vontade de ser conselheiro, se inscreve. Alguns vão dizer assim, é muito trabalhoso, é plantão, é muita dedicação, e outros vão dizer assim, me encontrei, falando com os conselheiros de hoje, isso que eu gosto de fazer. Porque o conselheiro, ele é aquela pessoa que vê o problema da criança e ele consegue encaminhar a solução, né? Então, ele muda a história de vida das crianças que ele atende. Exatamente. Então, é um trabalho assim, importantíssimo e muito gratificante, né? E claro que tem todo o respaldo do Conselho da Criança, do CONCRAD, e tem a rede de atendimento, mas a primeira pessoa, né, a porta de chegada nisto, normalmente é o Conselho Tutelar. Então ele é fundamental para isso. Então a pessoa, ela tendo esses requisitos básicos aqui, né, de ter lá estar em dia com a questão eleitoral, residir no município, ter o ensino médio, ter alguma experiência com criança e adolescente, comprovado, depois o edital vai explicar direitinho como é que comprova isso, ela se inscreve. Pronto, é o primeiro passo. Não quer dizer que ela vá ser candidata ainda. Ela está se inscrevendo para participar de um curso que o Conselho Municipal com a administração oferece, onde a pessoa vai conhecer as atribuições do conselheiro, um pouco de legislação, como é que é o dia a dia, algumas noções, inclusive de questão de documentação, o que ela precisa saber para ser conselheira. Aí a pessoa ela vai poder dizer, olha, é isso que eu quero, né? Eu quero isso mesmo, não quero,
Então ainda ela vai estar discernindo, vamos dizer assim. Só aí a pessoa já está buscando conhecimento, né, Ricardo? Isso já... Exato. Então se a pessoa está na dúvida, se inscreve, faz o curso e depois a etapa seguinte é lá por, se não me engano, eu tenho que olhar o cronograma aqui, lá início de julho, então, dia 2 de julho, uma prova, né, vamos dizer assim, um exame, uma sabatina, né? Então uma prova de conhecimentos, né, para ver se ela tem as mínimas condições de atuar na função, né? Aí é claro que se a pessoa gosta, se ela participou da formação, se identificou, ela vai conseguir ser aprovada. E aí sim, depois desta prova de conhecimentos, aí a gente vai ter então uma etapa seguinte, que é a campanha eleitoral. Isso vai acontecer lá por agosto. 14 de agosto. 14 de agosto. Aí ela começa a pedir voto para a população, porque a população, na realidade, é quem dá essa delegação para essa pessoa. E aí entra a segunda etapa, que a gente precisa é que as pessoas participem também, né? Apoiando os que vão ser, os que se colocam à disposição. Então, Marcos, avançando já um pouquinho aqui nesse processo, a partir do dia 14 de agosto começa de fato a campanha daqueles candidatos que venceram as etapas, né, e vão concorrer ao Conselho Tutelar. Sim, eles começam dia 14 de agosto, vai até o dia 28 de setembro. Todas as regras serão explicadas e entregues aos candidatos. A Prefeitura tem ajudado muito, o Ministério Público, junto conosco. E aí eles vão ter o regulamento todo, que é similar à campanha eleitoral, sim, mas com mais restrições, porque é uma eleição diferenciada, para tratar com crianças, jovens e adolescentes. Mas é um processo bem simples, rápido, não é oneroso, porque não podem fazer banner, não podem fazer cartazes, então é mais é mais no corpo boca a boca, né? Corpo a corpo. A pessoa vai lá conversar com as pessoas, né? E nós vamos disponibilizar horários em rádio, em televisões, então, como foi feito no pleito, de igualdade de condições para todos, com um roteiro. Então é bem simples, né? Não é um pleito caro que tem que se exigir financeiramente muito de cada um. O edital, para a pessoa conhecer e saber todos os critérios, né, como que funciona, a pessoa pode procurar para o edital? Na Prefeitura, no site da Prefeitura, do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, ali tem todo o processo, como funciona, o que precisa, o que não precisa, todas as informações esmiuçadas para quem deseja. No site da Prefeitura, eu acho que também nas redes sociais da Prefeitura, possivelmente eles também, né? Nós, o Ricardo e eu fomos até a ACOM, na Prefeitura, a ACOM se colocou à disposição e tem feito toda essa parte de propaganda, de divulgação, que é muito importante, porque já entrando em outro assunto, Valer, no último pleito, em 2019, nós tivemos somente 3.329 pessoas do município votando. No universo de 7,14% dos eleitores, pouquíssimo, um município sede básico de todas as cidades pequenas aqui, numa eleição. É importante a gente falar aqui com a nossa comunidade, que é importante a comunidade participar, a comunidade estar engajada, que aqui a gente está falando de criança e de adolescente. São pessoas que precisam, né, do apoio da comunidade, né? E a comunidade tem que ter esse olhar aí para o Conselho Tutelar, né? A Lúcia, a gente fala dos prazos, né? Vamos deixar bem ressaltada a questão dos prazos, né? Até quando os interessados podem se inscrever? A inscrição vai até o dia 17 de maio. Ela começou 17 de abril e vai até o dia 17 de maio. Sim, portanto ainda tem um bom prazo aí para as pessoas interessadas, né, ir lá fazer a sua inscrição, né, como o Ricardo falou, né, Ricardo? Por isso que tu frisaste bem que é bom as pessoas conhecerem o edital. Isso. Porque ali está o norte de tudo que você precisa para inscrição, né? E a gente quer várias inscrições esse ano, né? Vocês têm um número da última eleição para o Conselho Tutelar? Quantas inscrições tiveram? Foram 42 inscritos. 42 inscritos. E 4 foram indeferidos naquele primeiro processo, após a inscrição.
concorreram os 38 numa prova e na prova ficaram 17 após a prova. Para a eleição. Para a campanha eleitoral ficaram 17 candidatos. Nós elegemos 5 titulares, né, lá em dia 1º de outubro, a comunidade escolhe 5 titulares e 10 suplentes, né? Então essa seria a minha próxima pergunta, o Ricardo já está respondendo, né? Estou lendo o pensamento. Então, eleitos são 5 conselheiros titulares e 5 suplentes. 10 suplentes. 10 suplentes? 10 suplentes. E pela nossa lei, né, isso talvez algum município seja diferente, mas a nossa lei, cada eleitor vota em um candidato. Então também tem a vantagem de ser uma votação rápida, né? Possivelmente será dia de passe livre, né? E a urna é eletrônica, né? Então, embora haja a aglutinação de algumas sessões, né? Por proximidade, né? Então vai ser sempre perto da casa onde a pessoa normalmente vota, mas a eleição será bem rápida, porque é um voto só, né? É diferente a eleição que a gente teve, outra teve 6 votos, né? Com muitos números. Agora não, é um voto, é rapidinho, mas é importante participar, porque a pessoa que está lá no conselho, é que ela tem esse respaldo da comunidade, né? Exatamente, Então, Ricardo, nessa eleição, o eleitor, ele vai votar em um candidato só. Em um candidato Não só. é mais dos 5, como era antes, era 5, né? 5 votos. Não, agora é um. Agora é um só. Então a pessoa já escolhe, né, o candidato que ela quer votar, vai lá e vota nele só. Isso. E aí é como a eleição, né, para vereador, né, para deputado, enfim, é a mesma coisa, né? É o mesmo. Muito parecido, né? Cada candidato terá um número, né, e em cima deste número vai trabalhar a sua campanha. Que nem o Marcos frisou, é uma campanha que, para quem for candidato, não é uma campanha que tenha que despender muito dinheiro, né, porque até para evitar esse abuso do poder econômico e tudo, então ela tem uma restrição muito grande, né, e a visibilidade será dada pela comissão eleitoral, que vai agendar os programas de TV, que vai agendar as entrevistas, né, que vai encaminhar esse pessoal para os jornais, para que a comunidade conheça, né? Então o que precisa mesmo é a pessoa ter boa vontade e querer ser conselheira, né, porque os meios para ela chegar até as pessoas a gente vai proporcionar isso aí. Né? E claro que dela vai ter os amigos, as suas redes. Hoje funciona muito rede social, né? Então você não precisa gastar dinheiro, né? Exatamente, E o pedido nosso para a comunidade assim, é que nos ajudem a encontrar os candidatos. Às vezes você tem assim, eu tenho uma amiga que trabalha muito, então, tu não pensou em ser conselheira tutelar, né? Façam esse convite em nome do Conselho Municipal também. Exato. É um trabalho muito importante, né, Ricardo? Lúcia, o que tu diz para a comunidade, né? A gente reforçar esse convite aí para que as pessoas possam estar, né, se colocando à disposição para ser conselheiro tutelar? Porque eles são muito importantes, porque eles vão tratar de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, né? E isso para o nosso município é muito importante. E a comunidade tem que estar assim, atenta às pessoas, né, que vão trabalhar nisso, porque isso é um reflexo para a nossa sociedade, né? Que quanto essas crianças melhores atendidas, menos problemas a gente vai ter nas escolas, né, Ricardo? Em todas as ações assim, que se tem na comunidade. E eu queria frisar muito bem, assim também, que a campanha eleitoral começa dia 28 de setembro. Portanto, as pessoas que vão se inscrever agora, que cuidem muito bem. 14 de agosto? 14, 14 de agosto e termina 29 de setembro. Tem o prazo de Isso. Eu não dei o prazo de início. Que as pessoas que vão se inscrever cuidem muito disso, para não fazer campanha antecipada. Fazer campanha antecipada e isso sim. reverter num problema para ela. Sim, tem que ter esse cuidado, né? Se você aí que está nos acompanhando aqui tem intenção de participar do processo eleitoral, né, para concorrer ao Conselho Tutelar,
antes do prazo, né, estabelecido, antes do dia 14 de setembro, tenha cuidado para não fazer propaganda, né? Tem tudo isso, né? Sim, tem que Mais ou fazer menos. a base eleitoral, tem que Sim. se inscrever primeiramente e no seu círculo de amigos avisar que vai ser candidato, Sim. mas ele não pode fazer campanha em si. Né? Não pode ir nas redes sociais, Nas né, redes cara? sociais, jornal, rádio, na TV. nem santinho, nada. Uhum. Isso aí somente após eles receberem todo o regramento sobre a campanha, de como eles vão poder proceder. Até porque é um processo que tem o acompanhamento do Ministério Público junto, Sim. né, que acompanha. A gente precisa aqui, só para a comunidade entender, cada ação da comissão eleitoral ela é comunicada ao Ministério Público, que tem todo o acompanhamento. Então as pessoas, é um processo muito sério para que a gente escolha de fato os melhores para cuidar das nossas crianças, né? É verdade, porque isso é uma coisa muito séria, né? Cuidar das nossas crianças é cuidar do nosso futuro, né, cara? É verdade. Que a criança e o adolescente é o futuro da nossa cidade, né? Sim, sim. Então, o processo tem que ser muito sério, né? E o processo do Conselho Tutelar é um trabalho, né, importantíssimo para a nossa cidade. Eu acho que é exercer a cidadania, assim como nós, humildemente, o CONCRAD, são membros e não são remunerados, são pessoas que se doam o seu tempo, pessoas de diferentes lugares, diferentes entidades, assim como tem a governamental, tem as pessoas tipo a Lúcia, que é da SBE, eu da Federação de Karatê e outros que doam o seu tempo para auxiliar o município nas políticas públicas de crianças e adolescentes, assim como o pessoal da comissão também não é remunerado, é um pessoal voluntário, nós nos doamos para a comunidade. Por isso que a gente frisa que é importante que as pessoas se inscrevam para a eleição do Conselho, mas principalmente que participem do pleito eleitoral. Do processo. Um dia, é rapidinho, é dia que geralmente tem passe livre, vai ser no domingo, né? Então é muito rápido, para alguns é do lado de casa. Né? Exatamente. É muito rápido um processo, só que resulta em 4 anos de um cuidado com as crianças, jovens e adolescentes. Você olha bem a responsabilidade que a gente tem, né, com os conselheiros tutelares, né? São 4 anos que essas pessoas aí vão cuidar dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, né? Isso, aqui a gente tem, então, o Marcos disse, né, o trabalho da comissão eleitoral é voluntário, o trabalho do conselho municipal, assim como os outros conselhos, né, o Valdeir conhece bem essa seara aí, são pessoas que voluntariamente trabalham para a comunidade. Mas o conselho tutelar não, né? Os que serão eleitos, eles terão uma remuneração condizente, terão direitos, alguns direitos trabalhistas também. Sim. Eles terão um carro à disposição para quando precisar deslocar. Eles têm um espaço, hoje é atrás ali da catedral, não é atrás da catedral, atrás da praça que fica na frente da catedral. Isso. Na Coronel Antônio Inácio ali, quem quiser lá visitar, lá é a sede do Conselho Tutelar, então tem toda uma estrutura para atender. Né? E a remuneração, vamos dizer assim, diga-se de passagem, comparando aí com outros municípios, é uma remuneração, vamos dizer assim, que é condizente com o trabalho. Boa. Né? Não é uma ajuda de custo, é uma remuneração que permite a pessoa pagar suas Se contas, dedicar ao conselho. porque também precisa da dedicação exclusiva. Sim, né? sim, exato. Então é um trabalho remunerado, mas de suma importância. Né? Hoje não sei onde vocês podem falar, se vocês têm um conhecimento hoje, vocês estão na comissão eleitoral, né? Mas vocês têm conhecimento hoje das demandas do conselho, como que está? Muito alta a demanda, pouca demanda? Não, nós visitamos a sede do Conselho na semana passada, o Ricardo e eu, e a demanda deles sempre é muito grande, Sempre, muito imenso, porque o município de Montenegro é muito extenso, muito grande, né? São diversas regiões que o município tem, atende a zona urbana, a zona rural, e são só 5, né? Então é bem puxado. E esses 5 tem que se revezar, né? Porque se tem reveza, folga, né? Tem horário normal, tem plantões. Por isso que o Ricardo falou, é dedicação exclusiva. A nossa remuneração é uma das melhores do estado, né? Dos conselheiros. Então, eu creio que dá para fazer um bom trabalho, aqueles que gostam, e receber algo compatível com a importância deles. Exatamente. Em Montenegro se pensa já, né, e aí é um trabalho junto com
com as entidades e tal, em se provocar aí o poder público para se pensar já num segundo conselho tutelar, né? Porque a nossa cidade já vem crescendo bastante, né? Os problemas eles vão aí se avolumando, né? Então, para dar tranquilidade para os conselheiros também, né? Para não ter sobrecarga de serviço, tem que de repente ampliar aí, ter um segundo conselho tutelar, assim como as cidades grandes têm, né? Mas é uma caminhada que a gente faz junto, eles não estão sozinhos nisso, né? Hoje é a estrutura do Conselho Tutelar, porque tem muitos deslocamentos, às vezes tem casos que tem que ser levado a Porto Alegre, Novo Hamburgo, enfim, né, questão de exames, enfim, isso tudo, o Conselho tem essa estrutura hoje, Ricardo? Não sei se o seu a Lúcia poderiam... Não, tem. Eles têm um carro à disposição, com motorista, né, Ricardo? E quando precisa, requisita do poder público, né? Eles têm eles têm esse poder, vamos dizer assim, pela lei, de requisitar os serviços que eles precisam para atender as crianças, né? Então, o município tem que dispor toda essa estrutura para o Conselho Tutelar fazer o trabalho deles, né? A lei prevê que o executivo ele funcionaria quase como uma secretaria. Ele é uma secretaria de governo, né? Só que ele é ligado ao gabinete do prefeito. Então ele tem toda a estrutura. Enquanto é esse problema de ter mais conselhos, Porto Alegre são 8. Né? E aqui há uma determinação, eu e a Lúcia estivemos junto com o Mauro e a Angélica e o Dr. Vitor na Porto Alegre, na Esmarrad, fazendo um curso, e é uma determinação que municípios a partir de 100 mil habitantes tenham pelo menos 2. Né? E nós estamos aqui com 70 mil habitantes. Né? Só que o município é muito extenso e comportaria outro. Isso aí é o poder público e talvez nós também, como Concrad, começar a pleitear isso para que facilite um pouquinho o trabalho para todos. Né? Exatamente, porque imagina aí os 5 conselheiros, né, tendo que revezar a questão de escala, né, atender o território de todo o município, né? É muito difícil. Chega algum momento que pode ele não conseguir atender todo mundo. A gente tem muito migrante, né? Então o pessoal quando vem de fora, geralmente eles ficam um pouco perdidos, né? Porque não conhecem a estrutura, não conhecem a rede, às vezes vem procurando emprego, então vem muita vulnerabilidade. Né? Nós temos aí crianças que não são brasileiras, né? Sim, exatamente. Tem problemas aí de documentação, tem uma série de questões que daí, enfim, o Conselho Tutelar é para isso. Ele vai trabalhar na defesa, no cuidado das crianças. Mas também depois da eleição, eles também têm uma formação, né? A gente também, o Conselho da Criança também oferece isso, um tour pela rede, o que cada um faz, como é que funciona. O Ministério Público sempre é parceiro nas demandas. Então, assim, é um trabalho conjunto, né? Bom, vamos deixar o nosso recadinho final aqui, né, para o pessoal que queiram concorrer aí a parte principal, como o Ricardo falou antes, né? A pessoa se colocar à disposição, né? Se ela se sentir, né, que ela gosta daquilo ali, se identifica já trabalha com criança e adolescente, né? Se coloca à disposição lá para concorrer aí uma vaga ao Conselho Tutelar. Marcos, um recadinho final aí. São 2, na verdade. O primeiro é não percam o prazo, que foi falado aqui, que é até o dia 17 de maio, lá na Esmarrad, ali na Apolinário de Moraes, 1705, junto à Comissão Eleitoral, que é a Angélica e o Mauro. E o segundo é a população, geralmente. Por favor, participem do pleito eleitoral. 3.326 pessoas no universo de 46.500 votantes aptos a votar. É irrisório para um município da importância do tamanho de Montenegro. Lúcia, teu recado final aqui para a nossa comunidade. O recado final assim, é que as pessoas se candidatem, né, para esse pleito. Porque ali elas vão conhecer, se elas têm dúvidas né, de como vai ser o trabalho, durante o processo elas vão conhecer esse trabalho. E se elas têm disponibilidade, gostam de trabalhar com esse tipo de vulnerabilidade. Verdade. Obrigado, Lúcia. Ricardo, né? A mim coube então reforçar o que os dois disseram e agradecer aqui o Valdair e o programa a TV Mon, que não só aqui no teu programa, mas em outros momentos também tem sido bastante parceiro aí nesse nosso trabalho. E agora inscrever.
casualmente, né, até o dia 17/5, lá na Polinário de Moraes, 17/5, 1705. 1705 é o número lá na Polinário de Dia Moraes. 17 é o limite, né? Na dúvida se inscreve, que nem diz a Lúcia, Isso. e depois a gente vai, durante o processo, vai clareando as ideias. Comunidade montenegrina, depois, no dia da eleição, que vai ser dia 1º de outubro. 1º de outubro. Vamos lá, pessoal, vamos votar, né? Vamos colocar aí, né, pessoas, né, que queiram, né, contribuir para os nossos jovens e adolescentes. Né, obrigado a vocês, obrigado Ricardo, obrigado Marcos, obrigado Lúcia, Obrigada. por vocês trazer aqui para a nossa comunidade, falar um pouquinho aqui como participar, né, e como se colocar, né, à disposição aí para ser um conselheiro tutelar. Né, nosso programa também vai ficar disponível, disponível aí nas redes sociais, né, na página do Facebook, do Instagram, do YouTube. Então, a gente está aí para contribuir nesse processo, Ricardo. Obrigado a vocês, né, e obrigado a você que esteve com a gente aí. O programa Diversidade e Inclusão volta semana que vem. Um abraço.